Fala meus amigos, aqui quem vos fala é o Ellen da Cool Max Refrigeração. Estou vindo aqui para a nossa quinta aula de dutos, né? Nós falamos aí na primeira aula, demos um panorama geral do que seria. Na segunda aula falamos de área, vazão e velocidade. Na terceira aula falamos de renovação de ar. Na quarta aula falamos sobre perda de carga. E hoje nós vamos falar aí a respeito de difusores, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o selecionamento de um difusor. Quando eu vou trabalhar com este, quando eu vou trabalhar com aquele e principalmente qual o tamanho do difusor que eu vou utilizar. Por que principalmente qual o tamanho? Se nós falarmos em modelo de difusor, salvo alguns lugares muito específicos, o modelo ele é via estética, tá? O modelo ele é a estética do ambiente que vai falar se você vai trabalhar com um difusor redondo, se você vai trabalhar com um difusor quadrado, se você vai trabalhar com um difusor linear. Isso aí é muito de conversar com o pessoal da arquitetura e definir qual o modelo de difusor a ser utilizado. Porém, o tamanho deste difusor não é com arquitetura, não é no achômetro, né? O tamanho desse difusor, ele é baseado única e exclusivamente na quantidade de ar que vai passar por ele e a sua área. Da mesma maneira que nós dimensionamos o duto por área, vazão e velocidade, o difusor ele é por área, vazão e velocidade, tá? Aqui eu peguei o modelo de um difusor linear de um equipamento, de uma fabricante nacional, tá? Então eu fiz uma tabelinha aqui. O que eu coloquei nessa tabela? Eu tenho a largura do difusor, tá aqui a largura do difusor em milímetros, o comprimento do difusor em milímetros, são difusores relativamente grandes, e eu tenho a vazão desse difusor em metros cúbicos por hora, largura, comprimento e vazão. Algumas outras tabelas, em vez de me dar largura e comprimento, vai me dar o código do difusor e a área útil dele. Por que a área útil? Se você pegar um difusor, ele é cheio de paletas, né? Pode ser paletas móveis, são os difusores de simples deflexão e dupla deflexão. Pode ser de paletas fixas, que aí são os difusores retangulares, quadrados, grelhas, né? Grelhas indevasáveis, tem aí vários modelos. Mas, se você medir o difusor e for fazer o cálculo, você está desconsiderando a área que esses elementos de direcionamento ocupam. Então, alguns fabricantes vai te dar o tamanho do difusor de forma fixa e o valor, a vazão que ele admite. Outros vai te dar a área útil desse difusor, né? Vai te dar a área útil desse difusor e vai te falar a vazão que esse difusor aceita. Outros ainda vai te dar a área útil do difusor e um cálculo para você fazer, né? Então aí cada fabricante gosta de fazer de uma forma. Este fabricante que eu estou adquirindo, pegando aqui, peguei a tabela, né? Transpus um pedaço da tabela deles, me dá o tamanho do difusor fisicamente falando e me dá a vazão que esse difusor aceita, tá? Lembrando, por que o difusor não pode ser de qualquer tamanho? Quando nós fazemos o projeto do duto, nós definimos lá, isso é uma aula um pouco para frente, mas nós definimos lá qual a vazão de ar em determinado difusor. Então, difusor X vai ter uma vazão de 300 metros cúbicos de ar por hora. Se você coloca um difusor pequeno,
A velocidade nesse difusor vai ser alta, a velocidade do ar nesse difusor vai ser alta e ele vai causar ruído. Você vai ter um assobio, você vai ter um sopro, você vai ouvir o ar saindo por esse difusor. Pelo contrário, se você coloca um difusor muito grande, a velocidade vai ser muito baixa nesse difusor. E você, além de não atender a área para a qual o difusor foi projetado, você pode ter esse difusor ficando muito resfriado e condensando água, né? E aí o difusor fica gotejando, fica o tempo todo úmido, às vezes pinga no ambiente. Então são os dois problemas que você pode ter com um difusor mal dimensionado. E como que nós fazemos? Bom, como eu falei lá na frente, nós vamos ver o cálculo de difusores. Mas, como que eu dimensiono um difusor? Eu defino primeiro qual que é a vazão do difusor, a vazão de ar naquele difusor. Este difusor vai ter uma vazão de 500 metros cúbicos por hora. Como que eu sei disso? Bom, eu tenho um ar que insufla 1.500 metros cúbicos de ar por hora e eu vou colocar 3 difusores, 500 metros cúbicos para cada difusor. Esta é uma maneira simples aí, tá? Mas para vocês entenderem mais ou menos como que é. Tendo isso, eu venho aqui e eu procuro. Nesta tabela minha eu não tenho 500 metros cúbicos por hora porque são difusores lineares. São difusores grandes que eles atendem uma vazão alta, né? É aquela linha de difusor que a gente coloca num ambiente, por exemplo, na volta toda do ambiente, para ele climatizar o ambiente por aquela linha de difusores. Mas eu tenho aqui, ó, o que é muito interessante a gente perceber. Dá uma pausinha aqui e vou aproximar mais. O que é muito importante a gente perceber, ó. Eu tenho um difusor de 3.000 por 2.000 e ele atende uma vazão de 1.445 a 1.820 metros cúbicos de ar por hora, tá? Então a vazão mínima para não gerar condensação e a vazão máxima para não gerar ruído. Eu tenho esse mesmo difusor aqui, ó, de 3.000 por 2.300. Vejam que no comprimento ele muda um pouco. Ele passa a ser de 1.530 a 1.785, tá? Então eu aumentei um pouquinho o comprimento dele, ele aumentou a área útil dele, aumentando assim a vazão que ele aceita. Normalmente a fabricante encerra um e começa o outro. Então, ó, 1.530 a 1.785 num difusor de 3.000 por 2.300. No difusor de 3.300 por 2.300, ele vai de 1.700 a 2.175. Então eu fiz ele fica linear, né? Se este difusor não me cabe, o próximo já vai me caber. Ou se eu peguei um difusor grande, ó, 1870 a 2720. Nossa, ficou muito estreito, muito longe da minha faixa. Eu pego um anterior, né? Então é dessa forma que nós dimensionamos difusores. Ele não é uma escolha de este aqui vai ficar mais bonito porque ele é grande, né? Em alguns lugares aí eu já vi o cliente escolher difusores grandes porque ele vai ficar bonito esteticamente no ambiente. Porém, aquele difusor não tem, a área dele é muito grande para vazão e nos dá problemas futuros. Em contrapartida, alguns clientes vão lá e escolhem difusores pequenos, principalmente redondos e pequenos, porque ele é muito parecido com o tamanho da iluminação que ele vai colocar e vai ficar escondido no ambiente, né? Meio escondido, vai meio que se disfarçar aí no ambiente. E a vazão do difusor vai ficar muito alta. E esse difusor acaba gerando ruído.
né? Para que esses dois efeitos não aconteçam, nós trabalhamos esses dados junto à tabela do fabricante do difusor, tá? Então, para que não ocorra mais isso, você tem aí os fabricantes e todos eles têm essas tabelas de selecionamento. Como eu falei, cada uma faz de um jeito a sua tabela de selecionamento, mas todos eles têm. Então, quando você for escolher o próximo difusor para a sua instalação, dá uma olhadinha na tabela, né? Verifica lá qual que é, dentro da sua vazão, qual que é a melhor maneira de você, qual é o melhor difusor para o seu ambiente. E aí você não vai correr o risco de ter um difusor grande ou pequeno e que vai gerar problemas depois para o seu cliente e consequentemente para você. Um último detalhe, a quantidade de difusores por ambiente vai do tamanho do difusor que você quer e da carga térmica, né? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre carga térmica em ambientes com duto, né? Nós temos normalmente uma instalação onde ela tem uma máquina atendendo 2 ou mais ambientes quando você tem dutos. E como fazer o cálculo de carga térmica? Por ambiente. Como que eu faço essa seleção por ambiente, né? Para que não fique um ambiente muito gelado e o outro ambiente muito quente, visto que a máquina, o equipamento, ele vai tomar uma temperatura só. Ela não toma temperatura de ambiente por ambiente, ele toma uma única temperatura, que normalmente está no retorno, está lá na casa de máquinas. Então, como que eu faço para que um ambiente não seja mais frio que o outro, ou que um ambiente esteja quente enquanto o outro ambiente está muito gelado? Eu vou ficando por aqui e nos encontramos aí no próximo vídeo.